Sou Frei Marcelo, frade franciscano capuchinho, sou assessor também da Comissão Justiça e Paz da CNBB, Regional Sul 1, e no Serviço de Articulação Nacional da Pastoral da Moradia e Favela no Brasil. Nesse programa de hoje, nós vamos abordar a campanha da fraternidade desse ano de 2026, Fraternidade e Moradia. E para dialogar conosco, temos a alegria, né, de termos conosco o Padre Jean Paul Hansen. Padre Jean Paul, secretário executivo de campanhas da CNBB. Ele pertence ao clero da Diocese de Campanha, Minas Gerais, e é doutorando em Teologia Sistemático-Pastoral na PUC-Rio. Bom, Jean, e como diz o texto bíblico, né, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, né? Então, como Jesus nos aponta, nos mostra, o reino é esse caminho também da justiça e a paz como seu fruto. Temos aí várias pessoas já entrando, já temos já antes do programa começar, várias pessoas que estavam esperando, Alberto, Quirone, Maria José, Bernadette, enfim. E aí vamos entrando com outras várias participações. Mas, Jean Paul, nesse tempo da campanha da fraternidade, estamos para lançá-la semana que vem, né? Assim, oficialmente. Claro que é muito trabalho antes, né, de preparação, de aprofundamento. O próprio tema, a gente sabe, é escolhido quase, né, quase 2 anos antes, né? O tema está já sendo preparado. Agora, falar um pouquinho da campanha da fraternidade, há mais de 60 anos na igreja, e a gente sabe que o amor fraterno é o mandamento central de Jesus, né? Jesus indica a oração, a meditação, as práticas religiosas são para fortalecer esse amor fraterno. O mandamento que Jesus nos deixou é o amor a Deus e ao próximo, né? E eu estava lendo o seu artigo, Jean Paul, na Vida Pastoral, e está escrito assim: esta fraternidade que nos põe em campanha, pois algo a desafia, né? Então, a fraternidade nos provoca uma mobilização porque algo está ferindo essa fraternidade, né? Então, a cada ano, a CNBB propõe-nos um tema atual que afronta e destrói a fraternidade, e por isso exige nossa conversão. Jean, você poderia, né, nos comentar um pouquinho sobre o espírito da campanha da fraternidade, o seu propósito, né, e sua importância para esse tempo também de conversão quaresmal? É importante, Frei Marcelo, a gente perceber isso, que a campanha sempre é da fraternidade. Esse ano ela é da moradia também, mas a fraternidade é permanente, a fraternidade se repete a cada ano, porque ela é o tom dessa campanha. Nós nos incomodamos com a questão da moradia, porque quem sofre a questão da moradia são nossos irmãos e irmãs. E eu costumo dizer, eu não gosto nem de dizer que são nossos, porque nesse nossos, os irmãos e irmãs se diluem. São meus irmãos, são minhas irmãs. E porque são meus irmãos e minhas irmãs, é que a moradia nos incomoda. Nós temos que pensar assim: imagina que o meu irmão de sangue, eu tenho dois irmãos de sangue, imagine que um dos meus irmãos, ou os dois meus irmãos, percam a sua moradia num deslizamento, num alagamento, numa dívida. É, eu vou ficar de braço cruzado? Eu vou ficar parado diante dessa tragédia na vida do meu irmão de sangue? Não. Nós vamos mover o mundo para que o meu irmão volte a ter a sua moradia digna, para que o meu irmão tenha vida com dignidade. Então, é isso. Aquilo que o cristianismo faz conosco, aquilo que o batismo faz conosco, é tão ou mais comprometedor do que o fato de ser irmão de sangue, né? O evangelho diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai do céu. O Pai do céu nos fez a todos irmãos. Então, as questões sociais, as questões humanitárias, elas nos tocam, porque, como eu disse aí no artigo da Vida Pastoral, elas ferem a fraternidade, né? A, a,
há poucos dias, Frei, já há poucos dias, nessas andanças pelo Brasil, por causa do imediato início da campanha, eu ouvi uma reflexão de Dom Paulo Jackson em Recife e assumi essa reflexão e quero compartilhá-la aqui. Dom Paulo Jackson dizia lá no Recife o seguinte: todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano, não é? Essa parábola responde a uma pergunta fundamental: quem é o meu próximo? Essa é a pergunta fundamental da campanha da fraternidade. Quem é o meu irmão? Quem é a minha irmã? Como vive o meu irmão? Como vive a minha irmã? E aí dizia Dom Paulo Jackson: infelizmente, ainda hoje, existem pessoas que acham que tem coisa mais importante na religião, que tem atos mais importantes na religião do que a fraternidade. E em nome desses atos, escolhem passar pelo outro lado do caminho, vivendo e levando outras pessoas a viverem na contramão dos ensinamentos de Jesus. Como você dizia, a fraternidade é o mandamento novo, né? Amai-vos como eu vos amei. E eu vos amei como? Dando a vida. Então nós temos que dar a vida pela fraternidade. Jesus nunca disse deem a vida pelo jejum, deem a vida pela oração, ele disse deem a vida pelo irmão, né? E é a fraternidade que está em causa na questão da moradia. Sim, Jean Paul, lembrando aqui o Papa Francisco, na Fratelli Tutti ele tem uma fala, e a Fratelli Tutti, né, aborda bastante o bom samaritano, o próximo, e ele nos falava que como seria bom se a gente aquele mesmo cuidado que a gente tem em casa, em família, se a gente também tivesse esse espírito, né, com o vizinho, com a vizinha, com aquele que a gente trabalha, com aquele que a gente convive né, nos espaços, né? Claro que as pessoas em geral não vão ser filhos, filhas, marido, esposa da gente, mas esse espírito de cuidado, né, de querer bem e não só dentro de casa, mas também com toda a sociedade, né? Como seria bom, né? Dizia o Papa. E me fez pensar também, Jean, Jesus anuncia a Boa Nova e a partir das questões muito concretas, né? Então, a pessoa está enferma, nesse cuidado, né, da saúde da pessoa, nessa atenção, nessa misericórdia, nesse acolhimento, ali é transmitida a Boa Nova. Então, a Boa Nova é transmitida nessas relações de cuidados muito concretos, né? Da fome, da divisão, do erro, né? De formas muito concretas. E aí a gente encontra com Deus, né? Nesse sentido, né, falando um pouco da moradia que fere a nossa fraternidade no Brasil, né? Que é o tema desse ano. Foram 2, 3 anos de preparação, né, Jean? A gente tem Sim. aí juntos também pudemos dialogar muito. E a gente sabe que é um grande desafio, mas assim, em geral, a gente sabe que é um desafio pelo que a gente vive. Ah, moramos de aluguel, moramos com desafios, também porque vimos muitas pessoas em situação de rua, ou porque a gente vê o crescimento de favelas. Mas eu pedi se você poderia comentar um pouquinho da realidade da moradia, que foi aprofundada nesse tempo de preparação. Quantos elementos novos, né, que a gente foi percebendo, foi se atinando, né? Se você poderia comentar um pouco desses elementos, né, que ajudam a gente a entender mais a realidade da moradia hoje e que a torna urgente, né, como um tema de campanha da fraternidade. Eu descobri, Frei Marcelo, nesses 2 anos de preparação, e toda a campanha da fraternidade demanda esses 2 anos de preparação, né? Nós já estamos com um ano de preparação para 2027 e já começamos anteontem com a escolha do tema de 2028. Então já começamos a preparar 2028. Nesses 2 anos de preparação, para mim ficou muito claro o seguinte: nós que temos uma casa confortável, uma casa digna, para onde voltar no final do nosso dia de trabalho,
nós somos tentados a pensar que não existe problema de moradia. Porque foi tão normalizada a moradia precária na nossa sociedade que nós entramos no nosso carro e mesmo que tenhamos que entrar num transporte coletivo, nós entramos no transporte coletivo, passamos por uma série de moradias inadequadas e nem sequer as percebemos, nem sequer nos escandalizamos daquela moradia que não é digna de um filho e uma filha de Deus. Parece, e eu ouvi isso de muitas pessoas nesse tempo de formação, que não existe problema de moradia. Eu ouvi isso de políticos que disseram, não, aqui no município nosso não tem déficit habitacional. Eu ouvi isso de bispos que disseram, na minha diocese, nós não temos o problema da moradia, né? E isso não é verdade, infelizmente não é verdade. Se nós olharmos com um olhar mais atento, o problema da moradia está mais perto de nós do que nós imaginamos. E aí, uma descoberta nesse processo de preparação, para mim, que foi escandalizadora, eu fiquei escandalizado quando fizemos essas contas, é que metade da população do Brasil padece, de alguma forma, a questão da moradia. Vou fazer aqui uma conta muito rápida para que você que está nos acompanhando entenda como é que nós chegamos a essa conclusão. Nós temos hoje no Brasil mais de 6 milhões de famílias que não têm a sua casa. Moram de favor, moram com a sogra, moram no albergue, moram num aluguel caríssimo, moram nos asilos, moram nas ruas, né? A mais radical é o morar na rua. 6 milhões de famílias. Junte-se a esse déficit quantitativo o déficit qualitativo, que são 26 milhões de famílias. Nós temos 26 milhões de famílias vivendo em habitações inadequadas. E aí é bom a gente lembrar aquela convenção da ONU, que foi celebrada no Brasil, inclusive, né, que estabelece os critérios de adequação e inadequação de uma moradia. E eu gosto sempre de dizer que o primeiro critério é a posse da terra. Se você tem uma casa maravilhosa, e eu tenho um exemplo concreto disso, que chegou até as minhas mãos assim como um brinde, né? De uma pessoa importantíssima em Brasília que construiu uma mansão num terreno que não era dele. E quando tudo estava pronto, a mansão, a área gourmet, a piscina, a sauna, não sei o quê, chegou o Estado e disse: essa terra não é sua, devolve. Né? Então, pode ser a melhor moradia, mas se ela não tiver a posse da terra, essa moradia é inadequada. Depois, os materiais com que essa moradia é construída. Depois, a habitabilidade. Essa moradia é adequada ao tamanho daquela família? 8, 10 pessoas num único cômodo não é uma moradia digna. Então, e assim muitas outras coisas, saneamento básico, luz elétrica, conectividade, acessibilidade e tantos outros critérios. Nós temos 26 milhões de famílias que não passam pelo critério da adequação. Então, são 26 milhões de moradias inadequadas. Somemos 26 milhões com 6 milhões do déficit qualitativo, 32 milhões. Coloquemos em cada uma dessas 32 milhões de famílias 4 pessoas, que é a média. Nós temos aí 128 milhões. Isso é metade do povo brasileiro, né? Então, nós temos esse número escandaloso de gente que padece, de gente não, de meus irmãos e minhas irmãs que padecem a questão da moradia. Então, nós não podemos ficar indiferentes. Nós não podemos deixar isso passar. Eu tenho dito pelo Brasil afora que nós temos que aprender de novo
a se escandalizar diante da moradia precária e, se escandalizando, fazer escândalo por causa da moradia precária. Sim, Jean Paul. Então, assim, nos faz pensar muito, né, como é algo bem próximo da gente, né? Estamos falando do tema muito próximo. Também estava recente, Jean, numa cidade pequena de Minas, e aí o bispo comentava da especulação imobiliária. Cidade pequena, 30 mil habitantes, né? Então, às vezes a gente não conhece o entorno, né? A gente não conhece onde a gente mora, o bairro até. Às vezes a gente tem realidade de barraco perto da gente e não conhece. Então a campanha é um despertar mesmo, né? É despertar com justiça e paz, mas é despertar para a realidade da cidade, do bairro, enfim, que a gente se encontra, né? Lembrando, e às vezes tem situações que a gente não se atina, né? Em área de risco, né? A gente às vezes nem percebe que as pessoas estão em área de risco. Podia andar também numa comunidade, Jean Paul, recente, e olhando assim, não tinha barraco, né? Assim, mas depois perguntando, as pessoas, muita gente, muitas pessoas morando de favor, de aluguel, que compromete a renda. Então, isso também, né, mostra uma precariedade, né? Quer dizer, a pessoa não está vivendo bem. O aluguel compromete a renda, ou ela come ou paga aluguel, né? Então, assim, vive num Exato. dilema, né? Eu queria também pensar que a moradia, Jean, eu estava pensando, ela é tanto o espaço, né, que a gente assim identifica, é o entorno, né, que você também sinalizava, o direito à cidade, como a gente fala, né, acesso ao transporte de qualidade. Se a pessoa mora muito longe, 2 horas para ir trabalhar, duas para voltar, não está morando bem, né? Cansativo. Então, é acesso a espaço de lazer, a praça, mas também é dentro, né? E aí entra a questão pastoral, né? Assim, quer dizer, as relações, a vida comunitária, tudo isso também diz. E nesse sentido pastoral, Jean, estava pensando um passo aí na gente, na metodologia, né, do ver, do iluminar, julgar e agir, né? Então, no iluminar, a gente sabe que no caminho de Jesus, a Páscoa, na verdade, né, e é o caminho que a gente está fazendo agora na Quaresma, né, a Páscoa, ela expressa o ápice, né, do amor fraterno, né? Na verdade, é o ápice do amor que Jesus doa a sua vida até o fim, né, até as últimas consequências, né? Não tem como voltar atrás. Na cruz, ali já está a palavra final de Jesus, né? E nesse tempo também a gente é chamado a fazer esse caminho, né, de vivência desse amor mais profundo, né? E a igreja, com a sua sabedoria, colocou, né, essa campanha da fraternidade, né, para a gente fazer esse caminho do amor fraterno, né? Diante de tanta exclusão, né, que a gente vive também em relação à moradia, né? Então a gente poderia aprofundar um pouco, Jean, a partir do evangelho, do ensino social da igreja, esse amor fraterno, esse amor que se doa, e diante dessa realidade da moradia que você nos expõe, né? Essa realidade gritante de exclusão. Como que a gente poderia nos iluminar um pouco a partir do Evangelho, do ensino social da igreja, algumas frases, alguns trechos, né, que nos iluminam. Eu queria começar então pelo lema da campanha da fraternidade. Quando os bispos escolheram, e não foi essa a proposta, você lembra da pastoral da moradia e favelas, né? Mas os bispos acolheram o tema e não acolheram o lema proposto e escolheram então ele veio morar entre nós. Essa escolha, a meu ver, muito feliz, ela, ela traz uma ligação profunda com o mistério da encarnação-redenção. Nós acabamos de celebrar 2025 anos da encarnação. Então, ao retomar João 1,14, que é o versículo bíblico que de maneira mais perfeita sintetiza o mistério da encarnação, os bispos ligam a campanha da fraternidade a esse mistério. Deus, eu acredito muito nisso e tenho dito também, Deus podia ter ficado no céu simplesmente nos atraindo para lá, nos chamando para lá. Mas ele não quis fazer isso.
Ele quis vir morar entre nós. Antes que nós vamos morar com ele, ele quis vir morar conosco. Ele quis vir fazer a nossa experiência. Ele quis, por amor e para amar, amar com um coração humano. Por isso ele veio morar entre nós. Então, o mistério da encarnação, ele toca todas as realidades humanas. Gaudium et Spes diz que depois que o Verbo se fez carne, não existe realidade verdadeiramente humana estranha ao coração de Deus. E por isso nenhuma realidade verdadeiramente humana pode ser estranha ao discípulo de Cristo. É porque ele veio morar entre nós que nós nos preocupamos com moradia. Ah, mas isso é materialismo? Então o primeiro materialista foi ele, né? Porque ele veio morar entre nós. Ele podia ter ficado refugiado no céu, nos atraindo para lá, livre de toda a matéria. Mas ele quis vir morar entre nós. Ele quis assumir as vicissitudes da nossa vida. E assumindo essas vicissitudes, ele nasceu sem teto. São Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz que ele nasceu na estrebaria porque não havia lugar para ele na hospedaria, no andar dos hóspedes, no meio das pessoas. Ele nasceu no meio dos animais porque não cabia, porque ele não tinha espaço no meio das pessoas. Isso está no Evangelho da Infância, né? Nos chamados Evangelhos da Infância, e nós sabemos que os Evangelhos da Infância são como que chamadas para o restante do Evangelho. Quando São Lucas diz que não havia lugar para ele na estalagem, na hospedagem, São Lucas não está dizendo que a hospedagem estava cheia, ele não diz isso. Ele está dizendo que não tem lugar para Jesus. Ou seja, se não tem lugar para ele no nascimento, durante toda a sua vida, e especialmente na hora da cruz, não haverá lugar para ele. Tanto que Jesus é crucificado fora da cidade. De novo, na hora da cruz, não há lugar para ele na cidade. Ele tem que ser crucificado fora. Porque o projeto que ele traz, o projeto que ele encarna, não é bem-vindo no meio dos homens num primeiro momento. O fato de nascer sem teto não foi um acidente na vida de Jesus. Ele nasceu sem teto, depois ele experimentou ter um teto. Jesus vive 30 anos da sua vida oculta sob o lar, no lar de José e Maria. Então Jesus viveu numa casa. Jesus soube o que é ter uma casa. A profissão de José, que nós hoje dizemos José era carpinteiro, a palavra grega não é exatamente essa, né? A palavra grega seria mais traduzida por construtor, né? José era um construtor, um técnico. E qual era a profissão de José? Fazer casas. Então Jesus conhecia bem a realidade da moradia pelo tempo que ele conviveu com José, pelo tempo que ele aprendeu com José a sua profissão. Mas quando chega a hora do seu ministério público, o que faz Jesus? Jesus escolhe não ter uma casa, não ter uma moradia. Ele se faz, ele que nasceu sem teto, agora se faz sem teto. Né? Veja como é que o evangelho da infância era uma chamada para o evangelho do adulto. Né? Agora ele se faz sem teto. E o próprio Lucas anota no seu evangelho, capítulo 9, versículo 58, que Jesus mesmo disse: o filho do homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Não sei se você já foi a Cafarnaum, Marcelo. Em Cafarnaum tem uma igreja bonita dedicada a São Pedro, edificada num alto, porque embaixo da igreja, e a igreja tem um chão de vidro, está o que era a casa de Pedro. E na casa de Pedro, os arqueólogos encontraram uma pedra
num quarto da casa, onde está escrito: aqui se deitava, ou aqui reclinava a sua cabeça, aqui Jesus reclinava a sua cabeça. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, reclinava a cabeça na casa dos seus irmãos. Em Cafarnaum, na casa de Pedro, mas nós vemos no Evangelho Jesus na casa de Zaqueu, Jesus jantando na casa do fariseu, Jesus frequentando a casa de Marta, Maria e Lázaro. E aí, venhamos e convenhamos, não eram casas de cidadãos de bem ou de gente religiosa. Era a casa de um pescador, profissão que não era bem vista em Israel naquele tempo. Era a casa de um cobrador de impostos, um traidor da pátria. Era a casa de um fariseu e era a casa de Marta, Maria e Lázaro, de três irmãos que não se casaram, o que era um escândalo para o judeu. E o pior, essa casa é chefiada pelas mulheres. O Lázaro é o último a ser citado. Quer dizer, na hierarquia daquela casa, Marta vem em primeiro lugar, ela é a chefe da família, depois Maria e só depois o irmão. Essa casa não era uma casa modelo, não era uma família modelo, né? Então, Jesus se faz sem teto para quê? Para estar próximo dos últimos, daqueles que a sociedade não reconhece, daqueles que na sociedade estão sem teto. Há poucos dias, aliás, foi ao ar ontem, um programa Além da Notícia da TV Canção Nova, uma entrevista de 2 horas sobre a campanha da fraternidade. E no final, o entrevistador, o Ronaldo, me perguntou assim: padre, o que que a igreja tem a dizer para as pessoas que hoje estão em situação de rua? E eu pensava ali na hora, aquele 1 segundo que você tem para pensar, e eu olhei para a câmera e disse assim: olha, a igreja, como herdeira de Jesus Cristo, quer dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Porque quando ele esteve aqui entre nós, ele foi um sem-teto. Ele foi uma pessoa em situação de rua. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então ele está com vocês e nós, igreja, como seus herdeiros e discípulos, nós também estamos com vocês. Muito bonito, né, Jean Paul? Porque o reino de Deus, né, a dinâmica do reino, né, isso aí que desinstala a gente, né? E no fundo, essa dinâmica, ela nos provoca, né? E como você disse, Jesus nascendo e vivendo sem nenhuma condição, na verdade, não é só por um heroísmo ou solidariedade, mas é o jeito de Deus, né? Deus está no meio de nós, assim como Maria, né? Maria é alguém simples da sociedade, mas se todos fôssemos por todos, vamos dizer assim, se houver sempre, em todo lugar, houvesse o cuidado, a acolhida, a compaixão, ninguém passaria dificuldade, né? Seja a situação que a gente estivesse, todo mundo teria esse amparo, essa ternura, né, que vem de Deus. Então nos Essa mostra que fraternidade. a fraternidade. Nos mostra, então, como a dinâmica do reino, né? Ela nos provoca. E provoca a igreja também, né? Que dá os seus passos aí para ser um sinal do reino, mas provoca a igreja para conversão. Então, a campanha da fraternidade, ela vem nos trazer muitos elementos. E do Minha Casa Minha Vida, a gente tem, né? O Minha Casa Minha Vida Entidades, que é a proposta das entidades, né? é, participarem de toda a execução do projeto, né? Muitas vezes Minha Casa Minha Vida é conduzido pelas construtoras e construtora quer lucro, né? E aí é uma fragilidade do programa. Todavia, o programa é um marco, né? No Brasil, com enorme déficit, né? Jean Paul, eu gostaria de passar para você aí para uma mensagem final. Nós estamos a poucos dias do lançamento, né? Quarta-feira decisiva é o lançamento da campanha. Na verdade, nós estamos só esquentando. A campanha vai começar, assim, nacionalmente, né? Então, sem dúvida que esse programa é introdutório, é para nos envolver e não só compreender o problema, mas atuar junto dessa realidade, né? Mas você gostaria de fazer uma fala final, também trazendo, né, nesses próximos dias o lançamento, né?
vai ter o lançamento aí, acho que na CNBB, depois em Aparecida. Alguma mensagem que você queira dar nesse início, né? Esse lançamento da campanha da fraternidade, também convidando a todos e todas para participar. Eu queria reforçar isso que você disse do Minha Casa Minha Vida Entidades, porque é uma forma de administrar o recurso federal que não passa pelo poder público local, né? Nós podemos administrar o recurso federal por meio de associações, de cooperativas, e em vez de construir aquelas casinhas populares que parecem caixas de fósforo, construir com material adequado, do jeito que nós queremos, do tamanho que nós queremos, que nós precisamos. E o Minha Casa Minha Vida Entidades é um ilustre desconhecido no nosso país. Por onde eu tenho andado com a formação da campanha da fraternidade, as pessoas dizem assim, mas nós nunca ouvimos falar disso, né? Eu estou agendando uma reunião com a secretaria do presidente, né, para uma reunião interministerial para a gente falar de moradia com o governo federal. E uma das coisas que eu quero dizer para eles é isso: por que escondeu Minha Casa Minha Vida Entidades? Né? Vamos dar visibilidade para isso, né? Para que o povo possa se organizar e gerir a construção de casas com recurso federal. Mas eu queria também passar, nesses minutos finais, por lançamento da campanha. O lançamento da campanha da fraternidade são 2 lançamentos oficiais. Um acontece na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, na sede da CNBB em Brasília. Às 9 horas da manhã, nós temos a missa da quarta-feira de cinzas, e às 10 horas, no auditório Dom Helder Câmara, o lançamento oficial da campanha da Fraternidade 2026. Todos são convidados, aqueles que estão em Brasília podem participar, só precisam ligar na CNBB antes da quarta-feira de cinzas e deixar na portaria o seu nome, o registro de que você deseja participar na quarta-feira de cinzas, às 9 ou às 9 e às 10 horas. Depois, no domingo, aliás, no domingo, dia 22, o lançamento acontece no Santuário Nacional de Aparecida. E a articulação da campanha da fraternidade no Regional Sul 1, que é o estado de São Paulo, está organizando uma grande romaria da campanha da fraternidade em Aparecida no domingo, dia 22. Então, se você nos acompanha do estado de São Paulo ou adjacências, sul de Minas, do Rio de Janeiro, e pode ir ao Santuário Nacional de Aparecida, no domingo, dia 22, nós temos a missa presidida pelo presidente da CNBB às 8 horas da manhã e transmitida pela TV Cultura para todo o Brasil. E das 9 horas ao meio-dia, nós teremos atividades no Salão Noé Sotílio, no subsolo da Basílica, sobre a campanha da fraternidade. É o Regional Sul 1 que está promovendo essa romaria da campanha da fraternidade ao Santuário Nacional. Mas eu queria convidá-los ainda mais para a véspera do dia 22. No dia 21, às 7h30 da noite, nós teremos um momento muito significativo. Você se lembra, com certeza, da identidade visual dessa campanha, não é? Está aqui na minha camiseta. Eu ia pegar o texto base, mas está aqui na minha camiseta. Mas você se lembra que na identidade visual dessa campanha nós temos uma escultura de Jesus sem teto, não é? Essa escultura é de um artista canadense católico chamado Timothy Mouse, e nós ganhamos do Timothy Mouse mais uma imagem do Cristo sem teto, porque no Brasil nós só tínhamos até agora uma imagem, que fica no jardim da Catedral do Rio de Janeiro. São mais de 50 pelo mundo. E nós ganhamos do Timothy Mouse mais uma imagem do Cristo sem teto, que vai ficar agora
nos jardins do Santuário Nacional, em Aparecida. Então, na noite do dia 21, às 7h30 da noite, transmitido pela TV Aparecida e outras TVs de inspiração católica, nós teremos a bênção e inauguração da imagem do Cristo Sem Teto. É uma imagem, né? E quando Timothy Maus fez essa imagem, ele a fez para sensibilizar as pessoas. É claro que muito mais importante do que se sentar ali aos pés da imagem do Cristo sem teto é se aproximar dos Cristos sem teto de carne e osso que nós temos na nossa sociedade. Mas a imagem pode nos ajudar, pode ser um instrumento pedagógico para que nós aprendamos a nos aproximar de pessoas que muitas vezes a gente corta o caminho, como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, né? Então vai ser um marco, essa imagem vai ser um marco da campanha da fraternidade sobre moradia de 2026. Então temos atividades quarta na CNBB, sábado e domingo no Santuário Nacional. Mas para terminar mesmo, eu queria dizer para você, a campanha da fraternidade acontece aí no seu território. Aí onde você está, aí na sua comunidade. Ah, padre, mas na minha comunidade não acontece nada. É porque Deus está esperando você tomar iniciativa, né? Se não acontece nada, é porque você está parado, né? Entre lá no site, adquira um dos subsídios, dos 20 subsídios que existem para a campanha da fraternidade, especialmente o texto base, porque aí você vai aprofundar essa nossa conversa. Compre um dos subsídios para a campanha e faça ela acontecer aí na sua casa, ao redor da sua casa, né? É fraternidade e moradia. Sim, muito obrigado, Jean Paul, pela partilha, né? Esses dias intensos aí de campanha da fraternidade, te agradece imensamente. Iniciando nosso dia, né? Com todas essas motivações, inspirações e propósitos, né? Vamos ter uma grande campanha, né? Porque a realidade das pessoas sem um teto, sem moradia digna, urge, né? E toca profundamente o nosso Deus. Tenho confiança, Jean Paul, que essa campanha vai ter muitos frutos, porque a gente está junto de uma realidade de sofrimento que toca muito ao nosso Deus e ele não nos deixa, né? Ele caminha com a gente, ele está no meio de nós. Obrigado, Jean Paul. Um bom dia. Obrigado, Frei. Bem, bom dia a todos que nos acompanham. Olá, ouvintes! O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 8, de 1 a 10, e nos apresenta a segunda narrativa da multiplicação dos pães. 7 pães e alguns peixes partilhados no meio de uma grande multidão. O detalhe é fundamental. O milagre acontece na região da Decápole, território considerado pagão pelos judeus. Diferente da primeira multiplicação, em Marcos capítulo 6, realizada entre os judeus, agora Jesus está entre aqueles que não pertencem à sua religião. Nesse conjunto de narrativas, vemos um Jesus que peregrina por outras terras, aproxima-se de outros povos, vê suas necessidades, escuta seus clamores e deixa-se tocar pela dor deles. O evangelista sublinha um verbo decisivo. Jesus teve compaixão. Essa palavra não é sentimento superficial, é comoção profunda que move a ação. É significativo perceber que essa abertura acontece logo após o encontro com a mulher cirofenícia, no capítulo 7. Aquela mulher estrangeira, considerada de fora do judaísmo, provoca um deslocamento no olhar de Jesus. Ao dialogar com ela, Jesus revela e, ao mesmo tempo, aprofunda a compreensão de que o amor de Deus não conhece fronteiras. Se antes a imagem era a das migalhas que caíam da mesa, agora o cenário é outro.
Os que eram considerados de fora do judaísmo são convidados a sentar-se à mesa. Eles não recebem sobras. Eles participam do banquete em igualdade e fartura. E ainda sobram 7 cestos. A compaixão de Deus, tão presente na Bíblia, dirige-se sempre aos famintos, aos injustiçados e oprimidos. E na narrativa de hoje, esses famintos não são judeus, mas continuam sendo filhos e filhas de Deus. Também eles sofrem sob sistemas políticos e sociais excludentes. O Evangelho, assim, nos provoca a reconhecer a universalidade da salvação e nos chama ao respeito, ao diálogo fraterno e amoroso com as diversidades humanas. Hoje recordamos também a vida e a luta de uma grande discípula do Nazareno. No dia 12 de fevereiro, completaram-se 21 anos do assassinato de irmã Dorothy Stang. Sua vida encarna esse mesmo movimento de Jesus, sair das próprias fronteiras, atravessar para outras margens, ver, ouvir e ter compaixão. Irmã Dorothy viu a injustiça contra os povos indígenas e os trabalhadores rurais do Pará, na Amazônia. Ouviu o clamor dos campesinos e das campesinas ameaçados pela violência e pela exploração. E, movida pela fé, promoveu sua própria multiplicação dos pães. Ela incentivou projetos de desenvolvimento sustentável, que gerou trabalho, renda e dignidade, e contribuiu para diminuir conflitos fundiários na região. Assim como o mestre de Nazaré, irmã Dorothy assumiu os riscos de sua missão ao lado dos empobrecidos. Sua frase permanece atual e desafiadora. Ela disse: "Não vou fugir e nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da Amazônia. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir com dignidade sem devastar." Que o Evangelho de hoje nos ajude a ampliar o olhar, a romper fronteiras e transformar compaixão em compromisso concreto. Que também nós, como Jesus e como irmã Dorothy, sejamos presença de partilha, justiça e vida em abundância para todos e todas. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos.